Olá a todos e todas, meu nome é Débora Almeida, este é o programa Passando a Letra no canal Foco e Ação. Eu prometi na sexta-feira que começaria o programa hoje com o top da semana passada, né? Nós conversamos tanto que acabou não dando tempo de apresentar o top da semana. Então eu inicio o nosso programa de hoje falando sobre o top da semana passada. Então, começando o top, a gente começa com a pergunta: por onde anda? Lembra do senador da mostarda? Por onde será que anda o senador Luiz Carlos Reins? Ele chegou, né, a ser citado pelo relatório final da CPI como uma das pessoas que deveria ser investigada e responsabilizada. Aí houve todo, né, um pandemônio dentro do Senado, porque coitadinho, né, vamos respeitar os cabelinhos brancos dele, né, foi avisado em todas as sessões da CPI que ele estava cometendo crime ao defender remédios que não eram adequados para o tratamento da Covid e mesmo assim insistia, né, de forma irresponsável, batendo o pé e desafiando todas as autoridades brasileiras. E, infelizmente, parece que a CPI acabou cedendo, né, à pressão e tirou o nome dele dos responsáveis que deveriam ser investigados pelas autoridades brasileiras. Agora ele deve estar lá em São Borja, né? Que é a terra dele, torcendo para que todos se esqueçam dele, porque enquanto ele não foi mencionado, né, como alguém que deveria ser investigado, ele não conseguiu ficar com a sua boquinha fechada. Por que será? Né? Façam essa pergunta para ele, né? O pessoal aí de São Borja já deve saber bem o que aconteceu. E passando para o segundo tópico do nosso top da semana passada, é para quem eu tiro o meu chapéu. E eu quero tirar o meu chapéu para as duas universidades brasileiras que estão indicadas no ranking de reputação global, a USP e a Unicamp. Então, USP e Unicamp, todos os seus funcionários, seu corpo docente, seu corpo discente, seus dirigentes, eu tiro o meu chapéu para vocês, porque com tanto dinheiro sendo retirado das universidades, das pesquisas científicas, vocês ainda aparecerem no ranking, né, de reputação das universidades global, é de verdade algo para ser comemorado como orgulho do nosso país, né? Então, parabéns à USP e à Unicamp, em especial à USP, que foi onde eu me formei e uma instituição pela qual eu guardo muito, muito, muito carinho, né? O terceiro tópico do nosso top da semana passada é o canal do YouTube que esteja em destaque. E eu tenho visto muito boas reportagens no canal do PCO. Você encontra o canal do PCO procurando como TV da causa operária.
E nessa semana eles trouxeram, né, um estudo lindo sobre a obra completa de Verdi, apresentada pelo Afonso Teixeira. Vale a pena conferir. Então, a minha indicação da semana passada para o canal do YouTube fica para a Causa Operária TV. Parabéns pelos programas de qualidade que essa TV tem apresentado e trazido até nós, que precisamos cada vez mais de cultura, né, no Brasil. O livro da semana eu trouxe autobiografia, minha vida e minhas experiências com a verdade, de Mohandas Gandhi. Esse livro ele tem uma edição em português que foi, acho, a última feita em 1999 pela Palas Athena, né? E é um dos melhores livros em língua portuguesa para quem quer entender quem foi Gandhi e a importância, né, da sua, vamos dizer, filosofia de vida, que pregava a resistência pela não violência. Então, nesses tempos que nós estamos vivendo, né, em que a luta de classes volta de forma global, mas falando especificamente do nosso país, acho que vale a pena, né, nós estudiosos retomarmos aí a leitura da filosofia, né, de Gandhi, para que a gente possa também tentar ficar mais calmos, centrados, equilibrados, né, e sabermos que de fato a nossa força de trabalho tem muito mais poder do que nós imaginamos. Então, o livro que eu deixo para a semana passada é a autobiografia Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade, do Gandhi, ok? Como filme da semana passada, não podia, né, ser outro. Eu deixo aí para vocês a cinebiografia de Carlos Marighella, ex-deputado, poeta e guerrilheiro brasileiro, que foi assassinado pela ditadura militar em 1969, né? Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, de Mário Magalhães. A direção é do ator Wagner Moura, que faz sua estreia na função. O Cinemark e o Itaú Cultural estão com sessões. Deem uma olhadinha lá nos horários, vá de máscara, leve álcool em gel, mantenha a distância na medida do possível e um ótimo filme para vocês. Então, né, hoje eu gostaria de terminar, né, a semana passada. Sexta-feira foi um dia bastante difícil e nós falamos bastante a respeito disso. Com a música Tente Outra Vez, do Raul Seixas. Infelizmente, né, num país em que falta tanta cultura, aqui no Brasil, e acredito que em outros países também seja essa a política do YouTube, eu tenho sido advertida toda vez que eu coloco aquele trechinho de música para vocês,
né? Eu coloco um trechinho tão pequenininho, né? Justamente para que o vídeo não fique longo, para que vocês tenham curiosidade de procurar a música depois e se ater mais à reflexão sobre a sua letra, né? E mesmo assim eu tenho sido advertida pelo Google, na figura do YouTube, né? Por usar trechos que têm direitos autorais, né? Então, hoje, para que vocês possam entender o porquê eu escolhi esta canção do Raul Seixas, eu vou me limitar a ler um trechinho, tá bom? Para que a gente possa criar sempre novas energias para as nossas batalhas, todas as semanas e todos os dias. Então, nessa música, Raul Seixas fala assim: veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Há uma voz que canta, uma voz que grita, pairando no ar. Então eu quero deixar para vocês, eu estou aqui ouvindo um escândalo lá na minha rua e tenho até receio que esteja saindo aqui no som para vocês. Desculpa perder um pouquinho aí a concentração. Então eu deixo essa música para que vocês busquem aí no site de buscas de vocês, ouçam, reflitam sobre a letra e que nós possamos começar esta semana com muita energia e com muita garra, porque apesar dela ser pequenininha, né, graças ao feriado que aqui no Brasil nós temos amanhã, o Dia de Finados, ela tem muita coisa para ser debatida. Neste momento, né, a gente sabe que está acontecendo um protesto de 500 pessoas, mais ou menos, lá na cidade de Pádua, na Itália. Um grupo, né, de jovens, de estudantes que estão se organizando, se organizaram, né, e foram para esperar a passagem do nosso querido presidente pela cidade. Foi contido pela polícia local e isso gerou um confronto destas 500 pessoas com jatos d'água e confronto físico com a polícia de lá, né? Então, se você procurar aí no UOL, você pode encontrar protesto contra Bolsonaro, tem confusão em Pádua, na Itália. Eles trazem, inclusive, um videozinho para que vocês vejam como foi o confronto, né? E aí a reportagem diz assim: a polícia de Pádua usou jatos de água nesta segunda-feira, dia 1º, para dispersar um grupo de cerca de 500 manifestantes que estão no local para protestar contra a visita do presidente Jair Bolsonaro. Como reação, parte das pessoas está jogando objetos contra os agentes. Segundo os jornalistas que estão no local, o grupo é formado por jovens e se concentra na Via Belude, uma das rotas que leva para a Basílica de Santo Antônio.
Toda a área que dá acesso à igreja foi blindada pelos agentes e nessa rua há 6 carros de polícia fechando o trânsito. Na cidade onde morreu um dos santos mais famosos da Igreja Católica, Bolsonaro deve apenas se dirigir para a igreja para rezar e não há nenhum evento programado. Nem mesmo os líderes religiosos locais devem receber o presidente brasileiro. A etapa em Pádua ocorre após a visita de Bolsonaro a Anguillara Veneta, onde o mandatário recebeu a cidadania honorária por ser a localidade onde seu bisavô nasceu. Também a cidade registrou protestos, mas a comitiva presidencial desviou da praça e evitou os protestos. Então, assim, a gente sempre fala, né, que o Bolsonaro é uma vergonha internacional e ele não se cansa de provar isso pra gente. Durante todo o final de semana, nós pudemos acompanhar aí os vexames que ele deu, né? Até pisão no pé da Angela Merkel ele deu. E quando ela viu que era ele, ainda disse: só podia ser você mesmo. Olha o nível, né? Então, a gente vem aí trazendo para vocês a discussão e a reflexão sobre a guerra de narrativas que nós estamos enfrentando na internet. Assim como nós assistimos os vídeos dos vexames do Bolsonaro, a direita também assiste, só que ela assiste cortado e editado, né? Então eles cortam, por exemplo, quando o Bolsonaro estava em Roma, né, e estava saindo lá de um lugar que ele ia ter um encontro, o povo que estava lá fora começou a vaiá-lo, né, numa certa altura. Os repórteres fizeram perguntas e apanharam da guarda do Bolsonaro, né? Até a Globo está pedindo uma retratação e uma explicação do que ocorreu, né, com os repórteres deles lá na Itália. Porque se foi contratado pelo Bolsonaro, o Bolsonaro tem que ser responsabilizado pelas agressões físicas. E se não foi, né, a Itália vai ter que dar conta de responder de quem estes guardas, né, receberam ordens para partirem para a violência física quando Bolsonaro fosse abordado. Então, da mesma forma que nós estamos vendo, a direita também vê, só que cortado e editado, né? Tem até um vídeo em que o Vilas, né, ele faz uma crítica sobre a estada do Bolsonaro lá na Itália, e o comentarista corta assim em cima a fala do Vilas para não mostrar, né, para os seguidores bolsonaristas as críticas que viriam depois do fato que ele estava relatando. E isto é muito preocupante, porque eu já tive oportunidade de falar para vocês aqui sobre a questão daquele site, né, que traz uma biblioteca digital
para a formação bolsonarista, olavista, de direita, o nome que vocês quiserem dar, né? Mas ali você percebe os fundamentos da escola olavista e tem mais de 2 milhões de inscritos. Então, essa guerra de narrativas, quando a gente fala que ela é importante, a gente está falando porque é de fato preocupante. E eu vou te dar um motivo que você vai falar, poxa, a Débora, quando falou a primeira vez, ela tinha razão. É este site, né, que produz programas variados, né, como se fosse mesmo uma televisão em que você tivesse um menu e fosse escolhendo lá o que você quer assistir. Tudo interpretado pela ideologia da direita. Este site vai entrar como programa social do governo federal para as periferias do nosso país. Então, olha só, né? A direita não dorme em serviço. Enquanto nós estamos aqui falando, mas essa guerra de narrativa a gente tem que combater, eles estão já, né, com todo o conteúdo deles gravado e a política social de fazer esse programa para que a periferia tenha acesso aos cursos e aos vídeos todos deste canal. Então, é muito preocupante que a nossa periferia, por onde nós devíamos ter feito um trabalho de base forte, já há muito tempo, e não abandonado esse trabalho de base, a direita está pegando o vácuo, né? E além disso, eu, graças a Deus, né, tenho amigos que me acompanham aí nessa luta e vira e mexe me dão umas dicas muito boas para discutir com vocês, né? Então, meu amigo Chico Lobo, ele ouviu um programa da CBN que entrevistou o Pedro Doria. O Pedro Doria é um jornalista lá deles mesmos, né? E o Pedro Doria vem trazendo um estudo que o Twitter e uma outra rede social, não lembro agora de cabeça, fizeram a respeito dos algoritmos da rede social. Então, o que eles observaram? O Brasil não foi pesquisado, mas nós aqui no programa já discutimos isso. Eu falei para vocês, gente, olha, fui, né, visitar lá um site e me apareceu depois um monte de propostas para que eu visitasse um site de direita, tal. O que está acontecendo com esses algoritmos? Nós estamos perdendo essa guerra, né? Então, isso não chamou a atenção só da Débora, que é uma especuladora. Chamou a atenção de estudiosos. E o Twitter e essa outra rede social que eu não lembro que foi citada, contrataram, né, um estudo para saber quais os sites que são indicados para as pessoas quando elas estão fazendo uma pesquisa de direita ou estão fazendo uma pesquisa de esquerda. Ou seja, procurando elementos que liguem, né, às narrativas de direita e de esquerda. E qual não foi a surpresa dos estudiosos, né, que apontaram o seguinte: quando você faz uma busca sobre algo ligado à direita,
só serão indicados para você sites de direita, páginas de direita, programas de direita. Agora, quando você faz uma pesquisa sobre algo que esteja ligado à esquerda, você consegue fazer a tua pesquisa normal, mas eles te dão como dicas também os sites da direita. Então, aparece lá, vamos supor, você está pesquisando sobre a União Soviética, vamos supor, né? Então, vão aparecer lá 3 sites de produção de esquerda e uns 10 sites de produção de direita. E aí o Pedro Doria, né, ele fala que não se sabe por que isso acontece. Eu não sou uma estudiosa desta área, mas estudei um pouquinho agora nessa pós-graduação que eu tô fazendo, e até onde me consta, os computadores, eles começam um determinado trabalho a partir de uma programação que você dá para eles, né? A gente ainda não tem inteligência artificial tão desenvolvida assim para falar, né, que o algoritmo é de direita, né? Eu quero crer com toda a minha ignorância que isso tenha até uma explicação simples, né? Um programinha assim, se o usuário procura A, vamos supor que seja a direita, mostrar A. Se o usuário procura B, vamos dizer que é a esquerda, mostrar B mais A. Né? Eu acredito que em algum lugar destas redes sociais, estes algoritmos foram, né, direcionados para fazerem este tipo de programação, de apresentação. Mas eu não sou profunda conhecedora, então peço aí, caso, né, o Henri Bugalho esteja ouvindo o nosso programa, o Léo Estopa, o Tiago dos Reis, que são pessoas mais informadas a respeito destas questões, né, de algoritmo, que nos ajudem a encontrar uma resposta, porque eu acho que resposta tem, não é assim, a gente não sabe como o algoritmo faz isso. O algoritmo é de direita, nasceu de direita sem que houvesse nenhuma interferência humana, né? Eu acredito que a resposta seja simples, né? Em algum momento esse algoritmo recebeu uma orientação para que ele agisse dessa forma. Quem estiver procurando A, mostra só A, mas se estiver procurando B, mostra B e mostra A, né? Acho que isso é uma questão de programação básica. Tenho aqui, né, as minhas ressalvas, porque torno a dizer, não sou conhecedora. E se for dito algo em relação a isso, né, que vá contra o que eu entendo ser uma causa provável, eu não tenho vergonha, eu venho aqui e falo com vocês, ó, gente, desculpa, né, mais furada, né, do que eu, impossível em termos de tecnologia. Mas enquanto não tiver uma resposta lógica, científica, para mim é uma questão básica de programação. Em algum momento, esse algoritmo recebeu uma orientação para agir deste jeito.
E eu tinha aí, né, mais um trilhão de coisas para falar com vocês, mas o nosso horário está chegando e eu quero terminar, né, com vocês falando a respeito da greve dos caminhoneiros. Passei o dia todo tentando me informar sobre a greve e como os caminhoneiros estão proibidos de pararem, fazerem bloqueio, né? Como eles costumam fazer, ficar no acostamento para atravancar o trânsito. A gente não está tendo muita visibilidade da manifestação deles. Mas dizem os líderes dos caminhoneiros que a categoria está sim parada e em grande número. Se continuar, né, este impedimento de nós verificarmos, né, fisicamente a manifestação deles, acho que a gente vai começar a perceber quando começarem a faltar os itens nas prateleiras dos supermercados. Hoje, logo pela manhã, né, isso estou falando de 5, 4 horas da manhã, eu acompanhei uma rádio streaming, né, que estava fazendo a cobertura no Porto de Santos. Então, lá na região do litoral de São Paulo, no litoral do estado de São Paulo, parece que houve até uma pequena confusão, um conflito entre os próprios caminhoneiros, né? Aquele papo de sempre, caminhoneiro que parou, cruzou os braços, querendo forçar quem não parou a parar também. Parece que cerca de 25 caminhões precisaram de escolta da polícia para poderem chegar, né, em um lugar seguro, porque as pedras estavam sendo jogadas contra estes caminhoneiros, né? Uma pena é que a categoria não consiga se entender e perceber a força, né, que eles têm, não só como categoria, como trabalhadores dentro da luta de classes, mas também contra esta política de abuso, de alta de preços em tudo, não só em relação aos combustíveis, mas a todos os itens da cesta básica, né? Isso acredito que a grande maioria dos trabalhadores não tem mais dúvida. Último assunto, então, amanhã, dia 2, dia de finados, nós teremos na cidade de São Paulo 2 grandes eventos que, além de prestarem homenagem às mais de 600 mil vítimas pela Covid, vai fazer também aproveitar, né, o ato para um protesto político. Então, tem um ato próximo ao horário do almoço, acho que 13, 14 horas na Praça da Sé, onde vai ter um grupo com escola de samba e tudo, né, fazendo aí um protesto contra contra a mortandade, né, destes brasileiros que morreram por conta da Covid, e também um ato político para que a CPI da Covid não caia em esquecimento, né? Aliás, você aí já foi hoje lá cutucar quem deve mexer, né, e dar andamento ao relatório final da CPI?
Não? Então corre, vai lá, né? Procura o teu político aí, aquele que você acha que teria maior responsabilidade na apuração desse relatório e manda uma mensagem para ele. Fala que você não esqueceu e que as famílias das mais de 600 vítimas estão esperando por justiça. E o segundo movimento em particular é o para o qual eu quero fazer um convite especial. Toda a categoria, né, de funcionalismo público municipal do estado de São Paulo, amanhã, a partir das 17 horas, se reunirá na frente da Câmara Municipal de São Paulo para uma vigília. Nós vamos, então, protestar e fazer um ato contra esta necropolítica, esta política de negacionismo, contra a retirada de direitos humanos, direitos do trabalhador e direitos da previdência, que estão matando, já mataram e continuarão matando a nossa população, cada um do seu jeito. Tá bom? Então, para você que me aguentou até aqui, um grande beijo. Amanhã nós não teremos o programa neste formato, eu estarei lá na vigília, né, com os meus colegas de profissão e vou mandar trechos através do meu canal no YouTube. Então, procurem lá, né, o programa Passando a Letra, que eu vou mandando vídeos curtinhos por conta de internet mesmo, né? De demora, de carregar o vídeo, estando na rua e o gasto com a internet mesmo. Então, vou fazer vídeos curtinhos e vou postando para vocês acompanharem o movimento, ok? Na quarta-feira, a gente volta, então, às 17h15, para falarmos um pouquinho mais sobre a nossa vida, a nossa sociedade e a nossa política. Até! Um beijo grande para vocês!